O que fazer e o que não fazer numa ferida? Eu sou Rivana Toledo, sou enfermeira e somoterapeuta e cuido de feridas há mais de 20 anos. E também ajudo enfermeiros a cuidar de pacientes com feridas. Se inscreva no canal, ative o sininho e envie para um colega para que vocês possam receber conteúdos como esse. Existem 4 condições básicas para que a gente saiba o que fazer e o que não fazer numa ferida. São elas: primeiro, presença de tecido de granulação. Segundo, presença de tecido desvitalizado, ou uma necrose liquefação, uma necrose coagulação. Terceiro, presença de infecção. E quarto, presença de tecido de epitelização. Então, o que não fazer? Nós vamos falar primeiro do tecido de granulação. A presença de tecido de granulação, aquele tecido vermelho vivo brilhante, aquela fase boa da lesão, que nós temos que preservar aquela fase boa para evoluir satisfatoriamente o processo de cicatrização. O que não fazer no tecido de granulação? Não lave com água e sabão. Sabão comum. Hoje existem sabões especiais. Não esfregue a ferida. O esfregaço promove trauma na lesão, retardando o processo de cicatrização e retirando as células recém-formadas. Não use pomada corticoide e nem antimicrobiano. No tecido da granulação não tem necessidade de usar a pomada antimicrobiana. A prata, o PHMB, o iodo. E não use antisséptico, como polvidine, como a clorexidina, como a água oxigenada. Não tem necessidade de usar. É um tecido vermelho vivo brilhante, saudável. E o que nós podemos fazer para manter esse tecido saudável? Lavar com água e sabão, melhor, lavar com a solução fisiológica, morna, água limpa, potável, Se não tiver água potável, pode ser fervida, resfriada, e uma solução de PHMB. Utilize cobertura não aderente. Essas gases tradicionais, comuns, elas aderem à lesão. Então, hoje já tem gases não aderentes, tipo a gase de rayon, outro tipo de gás não aderente. Porque a aderência provoca o retardo do processo da cicatrização, porque ela traumatiza na hora de você retirar, ela traumatiza a lesão. Aí retarda o processo de cicatrização, ele volta lá para a primeira fase. Se a ferida for seca, coloque uma pomada hidrogel, tecido de granulação com pouca quantidade de exudato. Coloque uma pomada hidrogel ou uma papaina 2%, para que mantenha úmido e estimule a continuidade desse processo de granulação. Se a ferida for moderadamente úmida, pode usar o ácido graxo essencial, tá? Pouca pomada, pouca quantidade de pomada, ou a pomada hidrogel, a papaina 2%, que nós falamos anteriormente, um curativo absorvente, tipo o alginato, hidrofibra, mas com troca de intervalos maiores, tá? Então, quanto moderadamente úmida, intervalo maiores que nós podemos usar. Se a ferida for muito úmida, com grande quantidade de exudato, colocar curativo absorvente, tipo alginato de cálcio sem prata, hidrofibra sem prata, espumas, hidropolímeros, com troca de intervalos menores. Porque é muita exudação, daí vai saturar mais rapidamente, daí tem que diminuir o tempo de troca de intervalos. Vocês viram que aqui são todos curativos absorventes sem prata, sem antimicrobiano, porque no tecido de granulação não tem necessidade de usar o antimicrobiano, tá? Ou a troca de acordo com o que recomenda o fabricante. O tecido desvitalizado. Na presença de tecido desvitalizado, ou seja, a presença de fibrina, desfacelos, aquele tecido espesso que a gente chama de necrose por liquefação ou necrose por coagulação. O que não fazer? Não desbride se você não for habilitado. Pode causar dano ao paciente. Se você pegar tecido viável, pegar alguma estrutura importante, você pode comprometer todas as condições desse paciente. Então, não desbride se você não foi capacitado para isso. Se o tecido for seco, seja o desvitalizado por liquefação ou por coagulação, nunca use curativo absorvente, que absorva o exudato, Nunca use, se for seco, tá? Isso prejudica o processo de cicatrização. Agora, o que nós podemos fazer? Se for tecido espesso úmido, ou seja, aquela necrose por liquefação, e ele estiver descolado do leito, e se não houver risco de pegar tecido viável
e se as condições do paciente permitir, você pode fazer os desbridamento instrumental conservador. Agora, se você não se sentir seguro para fazer isso, né, você pode usar um desbridante químico, né, ou seja, a colagenase sem clorofenicol, uma papaína de 6 a 10% e as novas coberturas de hidrofibra, alginato de cálcio, espumas, ou outro que tem essa finalidade de fazer um desbridamento autolítico. E se você também não for capaz, encaminhe para o especialista. Não fique com esse paciente sem saber o que fazer. Encaminhe para o enfermeiro, dermatologista, para um estomoterapeuta. Se a ferida for seca, né, ou tecido espesso e seco, aquela necrose por coagulação, que nós chamamos de escara, aquela tecido preto, seco, né, aquilo nós chamamos de escara. Nunca use produtos que absorvam umidade. Nunca use alginato, hidrofibra, espuma, hidropolímero, nunca use na presença da escara. E se você, isso merece debridar, mas se você se sente inseguro, encaminhe, tá? Se você vê que tem presença de pulso, as condições do paciente permitem, você pode desbridar, mas antes do desbridamento, você tem que escarificar essa escara, né? Fazer aqueles losangos com a ponta do bisturi, colocar colagenase, tá? Ou uma papaína de 6 a 10%, mantendo uma gaze úmida por cima, ou até mesmo usar o hidrogel sozinho, ou o hidrogel com uma hidrocoloide por cima, com controle, né, mais de perto, ok? Agora nós vamos às condições de uma infecção. Se a ferida tiver presença de infecção, sinais de infecção, como calor, rubor, presença de tecido cristalizado, odor fétido, secreção purulenta, aquela hiperemia ao redor, aquela edema, isso são sinais de infecção. O que não fazer? Não podemos subestimar esses sinais, achar que faz parte de uma lesão qualquer. São sinais de infecção. Nós temos obrigação de saber se uma ferida está infectada ou não. Então, esses são os sinais de infecção. Não assumir o tratamento para si. Você pode assumir o tratamento tópico, mas se você vê que tem todos os sinais de infecção, vale encaminhar para o médico para avaliar a questão da antibiótico terapia sistêmica. Não utilizar produtos comuns. Na presença de sinais de infecção, não dá para usar produto comum que não tem o antimicrobiano, tem que usar o antimicrobiano para o tratamento tópico, né? Além de encaminhar para o médico, tá bom? Então, o que pode fazer? Pode-se usar o antisséptico, por exemplo, tipo da clorexidina, povidine, com exceção da água oxigenada. Deixar de 10 a 15 minutos e lavar abundantemente com solução fisiológica e colocar um produto antimicrobiano, tá? Ou seja, uma hidrofibra com prata, um alginato com prata, um iodo 2%, o DAC, uma solução de PHMB, um gel de PHMB, desde que contém um antimicrobiano. Tá bom? E na presença de tecido de epitelização, muitos desconsideram como uma fase do processo de cicatrização, e isso é uma fase do processo de cicatrização, onde a ferida está epitelizada, porém ela está em fase de remodelamento, né? Ela está se repitelizando, remodelando as fibras de colágeno, e ela também precisa de cuidado. E quais são os cuidados? Não merece colocar nenhuma pomada, não tem mais o que fazer, colocar nenhuma pomada, não tem necessidade de manter coberta, só mesmo hidratar esse tipo de tecido e proteger contra traumas. Então, assim, pode não precisar cobrir, mas tem que ter o cuidado de não traumatizar esse tecido novo, que é um tecido frágil e que leva até 1 ano para ele se reestruturar, tá? E nunca mais ele vai ter a mesma força têncil que tem uma pele original. Por isso que merece a vida toda, né, de um cuidado de hidratação e de proteção contra traumas. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seu colega enfermeiro para que ele também possa aproveitar desse conteúdo. Até mais!